Se está preparado. Não basta a gente estar ansioso, a gente precisa estar preparado para esse grande dia. Eu creio que o nosso maior propósito aqui na terra é fazer com que todos conheçam esse Jesus que nós conhecemos. Pode sentar. Esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que nós amamos. Fazer com que eles alcancem a salvação e vão para o céu também. Não é verdade? Quantos aqui têm um propósito? Se alguém chegar e profetizar para mim, eis que tem um propósito na sua vida. Já sei. Todos nós temos um propósito. Não é novidade você saber que Deus tem algo específico para você. Deus tem um plano único para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Isso não é novidade. Mas como que você está entendendo esse propósito? Está vivendo para isso? Irmãos, vou falar para vocês uma coisa. Eu fiquei até um pouco nervosa. Eu recebi uma mensagem do pastor Rafael. Cadê o pastor Rafael? Oxi. Ele já mandou mensagem assim: quero chorar. Eu falei, meu Deus. Olha, eu não trouxe agulha. Porque assim, ele não tem medo de fogo, de terremoto, de guerra, de demônio, mas ele chora quando ele vê uma agulha. Então não sei se você vai chorar. Alguém tem agulha aí? Pois é, filho, quase que o seu propósito parou no meio do caminho, né? Ficou paradinho lá no hospital 10 dias, né? Mas aí Jesus fez alguma coisa ali. Você falou, não posso parar, né? Não posso parar, tem que seguir. A obra é grande, não posso parar. Aleluia! Irmãos queridos, vocês estão bem? A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há um tempo certo, um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então nós entendemos que existe um tempo específico para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Amém? O que você está fazendo para que isso aconteça? Sabe, eu creio que nós estamos aqui na igreja. Eu vejo muitos crentes maduros, pessoas que realmente conhecem a Jesus, experimentam todos os dias da grandeza de Deus, pessoas fortes na fé, vencem as tentações, vencem o pecado. Afinal, o pecado nos afasta do Senhor, o pecado nos afasta do propósito que o Senhor tem para nós. Só que você sabe assim que Deus nos conhece bem, né? Mas Satanás, ele também fica aí investigando a nossa vidinha em volta, vendo onde está a nossa vulnerabilidade, para ver como ele vai te afastar do propósito, como ele vai te afastar do Senhor. E eu creio que ele pensa assim: bom, esse aí tá difícil de pecar, né? Então deixa eu arrumar uma outra ferramenta para afastar ele. E aí ele veio com uma ferramenta nova para a igreja do Senhor: a distração. E eu quero que você preste atenção nisso, meu irmão, porque é algo que parece tão simples, uma palavra simples, né? Quem está distraído aí? Ninguém anda distraído. Mas vamos entender como isso tem afastado muitas vezes você do Senhor. Quando falo em distração, eu estava assistindo uma reportagem, um caminhoneiro, não sei se você viu, tinha até a câmera assim dentro do caminhão, ele estava dirigindo, ele deu uma leve cochilada, ele se distraiu por alguns minutos, e ele acelerou o caminhão e subiu por cima de um carro que estava parado ali na estrada, estava trânsito, né? Então o trânsito estava lento. Aí tinha uma captura ali de um advogado, ele estava parado ali na estrada, o trânsito estava parado, e o caminhoneiro se distraiu, acelerou, passou por cima do carro, e esse advogado morreu. Não estava nos planos dele, né? Eu não sei nem para onde ele estava indo, ele estava na estrada, talvez seguindo a vida dele, devia ter uma história muito linda, mas foi interrompida por causa de uma distração.
E assim é a nossa vida com o Senhor. E eu queria, hoje é Santa Ceia. Você vai se examinar, vai olhar para dentro de você e vai ver, vai procurar se tem alguma distração que tem te afastado do Senhor. Veja só, a distração é algo poderoso que tem sabotado destinos. A distração, ela tem sabotado chamados. A distração, quando ela vem, ela mina a força e te afasta do propósito. Eu digo que ela é como uma esteira. Você corre, você cansa, você gasta energia, mas você não sai do lugar. Você já viveu alguma situação que você tem perdido a sua força, gasta a sua energia, mas não sai daquilo? Às vezes se sente cansada da situação, mas não consegue sair do lugar? Procura ver se não é uma distração. A distração, ela faz você perder assim o time do propósito. Nós lemos aqui no começo que existe um tempo determinado para o propósito de Deus na sua vida. Mas muitas vezes a distração faz você perder esse tempo. Olha só, hoje a gente está na era das redes sociais. Se eu perguntar aqui quem é internauta, eu sei que muitos não vão levantar a mão, mas hoje a grande geração, principalmente, né, a nossa turma ali de jovens e adolescentes, são bem internautas. Os irmãos mais antigos estão aprendendo, mas também estão entrando nessa era da rede social. E você já parou para pensar o quanto isso nos distrai? Perceba. Às vezes você tem um alvo e aí você dá uma paradinha de leve para ver alguma coisa ali na rede social. Se bobear, você fica horas. Você perde o time daquilo que você vai fazer. Não é verdade? Quantas vezes você já perdeu a hora de alguma situação importante porque você se distraiu na rede social? Eu tenho uma conhecida que ela estava na América e estava no aeroporto da América vindo para o Brasil. Se distraiu por um instante, perdeu o voo. Essa distração custou caro, irmãos. Teve que comprar outra passagem. E é isso que acontece com a gente. A distração, ela vem de repente, de uma forma muito sutil, fazendo você sorrateiramente se afastar do propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez você está aqui, você até sabe o que Deus tem. Você já sabe. Mas está ali em cima do muro. Está parecendo o Eutico na janela, né? O Eutico na janela, ele estava no terceiro andar. Ficava ali ouvindo Paulo. Paulo estava falando, Paulo estava pregando. Paulo demorou muito. O sermão do Paulo estava demorado. O que aconteceu? Ele cochilou, se distraiu. O que aconteceu? Caiu, morreu. Caiu da janela. Estava meio que em cima da janela, nem para lá e nem para cá, nem dentro nem fora. Distraiu, caiu. Cuidado, meu irmão, com a distração. Cuidado com o cochilo. De repente você vai perder a parte mais importante daquilo que Deus tem para você. Não se distraia. Fala para o seu irmão, não se distraia. O excesso de trabalho muitas vezes tem nos distraído e nos afastado do propósito, sabia? Aqui nós não estamos falando de pecado não chegamos nem nisso. Nós só estamos falando de coisas comuns da vida, que muitas vezes, quando nós não sabemos lidar com a situação, nós perdemos o tempo das coisas. Sansão era um homem que tinha promessa. Sansão, ele foi juiz, um homem forte, um homem conhecido em Israel. Foi chamado para ser o libertador de Israel. Era um homem que enfrentou exércitos, venceu desafios gigantes, mas se distraiu com uma mulher. Eita, deitou no colo errado. No final das contas, aquele homem que era para ser o libertador, findou a sua vida assim, prisioneiro, humilhado. Ainda que no final o Senhor teve misericórdia, mas ele seria o libertador, meus irmãos. Foi humilhado por causa de uma distração de uma mulher
que nem era do povo dele. Uma infiltrada que chegou ali com um papinho, ele se apaixonou. Ela só queria descobrir o segredo dele. E conseguiu. E isso me abre um parênteses aqui. Quantas pessoas se deixam levar por alianças que Deus não aprova? Nessa nossa caminhada de pastoreio na igreja, a gente vê pessoas que estão tão firmes no Senhor. Pessoas constantes que estão ali, servindo, seguindo para o alvo. E de repente, se aliança com alguém que Deus diz não. Não, mas calma, tenta convencer Deus. A pessoa tenta convencer Deus. E qual é o final de tudo isso? Se distrai, se perde, se afasta do propósito. Entende, irmãos? Foi o que aconteceu com Sansão. Muitas vezes você insiste em portas que o próprio Deus fechou. Sabe quando você está batendo e as coisas não acontecem, está insistindo, não acontece. O próprio Deus fechou e você está insistindo por quê? Cuidado. Isso pode atrasar o teu propósito. Você pode se distrair no meio da caminhada. Eu não sei se você já leu um livro, Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já leu esse livro aqui? Algumas pessoas já leram. Olha uma frase interessante que eu peguei nesse livro, escute só. A estrada mais segura para o inferno, ela é gradativa, ladeira suave, solo macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Vamos interpretar isso aqui rapidamente? Está falando que o afastamento de Deus, ele é sutil. Não é numa grande queda. Às vezes você pensa que só vai se afastar de Deus se você cair. Tem uma grande queda. Não, não. São pequenas concessões diárias. É isso que está dizendo ali. São pequenas distrações. Não parece perigoso. Parece que está tudo confortável. Parece que está tudo sob controle. Sem nenhum sinal de alerta. Nenhum tombo é repentino, irmãos. Preste atenção. O desvio é constante e silencioso. As coisas vão acontecendo assim muito sutil, muito naturalmente. Quando você vê, cadê a tua história? Cadê a história que Deus escreveu para você? Cada vez mais distante do propósito. E não foi uma grande queda. Não foi um tombo de repente. Pequenas coisinhas no dia a dia. Pequenas coisinhas, pequenas concessões, pequenos pecadinhos, pequenas situações que chegam e vai afastando você e distraindo você de uma forma silenciosa. Agora eu atento você a uma coisa: não subestime o poder da distração silenciosa. Ai, pastora, não, eu sou muito atenta. Cânticos, abre em Cânticos capítulo 2, versículo 15. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos tentar entender como acontece essa distração silenciosa. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ai, quando eu olho para a igreja do Senhor, nós vemos isso. Vinhas lindas, em flor, produzindo uvas doces, boas, né? Mas nesse meio tem as raposinhas que chegam de uma forma muito discreta. O que seriam as raposinhas? São pequenas coisinhas que não são tratadas e que destroem algo precioso que é a sua vinha. Pequenas coisinhas. Nós cantamos aqui da presença, esse último louvor falando da presença. Meu irmão, o bem mais precioso que você tem
é a presença de Deus. Se você não tem ela, você não tem nada. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti. Acontece que muitas vezes você está subestimando, está querendo caminhar sozinho, mas a presença de Deus, ó, já saiu faz tempo, meu irmão. A presença de Deus nem faz parte mais da sua vida. Você está perdendo o bem mais precioso. Você se lembra quando as pessoas olhavam para você e falavam: uau, como você lembra Jesus? Como você olha como Jesus? Como você ama como Jesus? Como você fala e se comporta como Jesus? Sabe o que é isso, irmãos? É a presença de Deus em você. É esse tesouro precioso que você não pode perder. Mas as raposinhas estão, ó, de olho para roubar o teu bem mais precioso. Pastora, mas o que seria a raposinha? Vamos nomear muitas coisas aqui. Pequenas coisinhas que você não percebe, que vão acontecendo e roubando no silêncio a sua paz, a sua visão, a sua fé, a direção. Mas companhias, podemos dizer que é raposinha? Sabe aquelas pessoas que chegam perto de você dando conselhos, aparentemente conselhos bons, mas na verdade totalmente desalinhado com a vontade de Deus? Raposinha, distrações. Ah, mas é minha amiga, meu Deus do céu, mas quando você chega perto dela é pesada, é tóxica. Carrega algo que tu sai dali, meu Deus. Só quero te lembrar, meu irmão, da simplicidade do Evangelho. O Evangelho de Deus ele é bem simples. Nós complicamos muito. É simples, irmão. O Evangelho é assim: Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Você entendeu? É o Evangelho do Senhor. Mas hoje as pessoas estão se distraindo, discutindo teologicamente quem tem razão, quem não tem razão, o que é isso, o que é aquilo, porque a teologia do não sei o que. Meu irmão, o Evangelho do Senhor é esse: Jesus salva, Ele cura, Ele batiza, Ele liberta e Ele te leva para o céu. E você está esquecendo de falar o principal e quer discutir a teologia, a sistemática da situação. E com isso você vai se distraindo só na discussão para ver quem entende mais da Bíblia. E você está deixando o teu propósito de lado mais uma vez. A distração está te afastando mais uma vez do propósito de Deus na sua vida. Sabe, irmãos, é tão bom caminhar no Senhor com leveza. Você consegue sentir a leveza de caminhar no Senhor dentro da vontade de Deus? Porque quando nós estamos desalinhados com a vontade de Deus, é tudo muito pesado. É tudo muito cansativo. É tudo muito difícil. É pesado demais o fardo. Eu acabo ficando cansada demais. E por estar cansada, eu não tenho ânimo para ir para a igreja porque eu estou cansada. Não, eu não tenho ânimo para vir para a ceia, eu estou cansada. Ah, quarta-feira é o culto de libertação. Ai, hoje eu estou cansada. E quando você vê, meu irmão, você já está longe, distraído demais, longe do propósito de Deus. E mais uma vez a distração tomando conta da sua vida. Sabe? É muito ruim quando você está naquela pegada com o Senhor e as más companhias vêm sorrateiramente. Deposita aqui, pesa aqui, e tu tá ali. Nem todo mundo sabe lidar com essa situação. O ambiente fica tóxico, as pessoas à sua volta ficam tóxicas.
E as raposinhas chegando, distraindo você, roubando a tua vinha, arrancando a presença de Deus. E quando você vê, você está completamente distante, com teu olhar ruim, murmurando, criticando. Eu quero lembrar você que o povo de Israel tinha uma promessa. Saíram do Egito rumo à promessa. Deus fez tantas coisas por eles, não? Não faltou pão, não faltou comida, não faltou água. As roupas não envelheciam. Olha o milagre de Deus, as roupas não envelheciam. Mesmo assim, eles murmuravam, reclamavam, criticavam. E por causa disso, o coração deles se encheu de toxicidade. Perderam a promessa? Ficaram rodando naquele deserto 40 anos, aquilo que levaria dias. Mas pela teimosia, pela murmuração, o Senhor falou, então fica mais um pouquinho aí rodando, vai, fica aí até aprender. Tipo, fica andando na esteira sem sair do lugar, é isso aí. Anda na esteira sem sair do lugar, se cansa, transpira, mas não sai do lugar. Tá entendendo? Conhece alguém assim que fica rodando em círculo e não sai do lugar? Os anos vêm, os anos vão e a pessoa está rodando em círculo e não sai do lugar. E Deus tem algo lindo para ela ali na frente, mas ela não consegue chegar porque ela se distrai aqui, se distrai ali, se distrai com pequenas coisas e nunca sai do lugar. E cada vez mais o propósito vai ficando distante. Perdeu o time do propósito. Tá entendendo? Seguimos falando dessa distração silenciosa. Podemos nominar então essa distração silenciosa como más companhias, preguiça espiritual, né? Porque o cansaço vem fora do comum, se às vezes nem está ocupado, porque eu não posso associar a ocupação com cansaço. Às vezes existem aqui pessoas muito ocupadas, mas que não estão cansadas. E existem pessoas totalmente desocupadas e que estão sempre cansadas. É uma preguiça espiritual que paira sobre você. Podemos nominar também pequenos pecadinhos de estimação, né? Quando você acha que isso é tudo muito comum e segue fazendo. Porque eu entendo que para Deus não tem tamanho o pecado. Então, tem pessoas que são acostumadas a mentir. Elas são tão acostumadas a mentir que elas até esquecem que estão mentindo. É tão comum que parece que a mentira se torna uma verdade. Pecadinhos de estimação que te distraem de uma forma silenciosa. Prioridade invertida. Eu queria te lembrar que Deus, Ele é único. Ele ama ser adorado. Ele ama ser exclusivo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Onde Ele está reinando aí no seu coração? Hoje, quem está sendo a prioridade para você? Não existe prioridades, existe prioridade. Deus quer ser único e quer ser prioridade na sua vida. Só que a gente está num sistema, meu irmão, que as pessoas estão deixando Jesus de lado. Ele não está ocupando mais a prioridade do coração. Você se ocupa demais com tudo. E o Senhor Jesus vai ficando sempre para segundo plano. Tudo é mais importante. Tudo é mais importante. Mas veja, irmão, Jesus está vendo. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Amém? É o Senhor. E Ele olha para dentro de você e Ele vê as suas intenções. E Ele sabe exatamente o lugar que Ele ocupa aí. Cuidado que a prioridade invertida também é uma distração silenciosa. Fiquem atentos nas raposinhas que querem destruir a sua vinha. Ela já está em flor. Não permita que isso destrua, meu irmão. E seguimos falando
que também nós temos poder para dizer sim ou não. Quando vem a distração, você tem poder de escolha. Você pode aceitar aquilo, sim ou não. Aceito ou não aceito, vou ou não vou, certo? Vamos falar de alguém da Bíblia que enfrentou a distração? José. José também tinha um lindo propósito, mas por um instante tentaram distraí-lo, hein? A mulher de Potifar. Caiu ou não caiu na distração? Ele disse não. Porque quando nós estamos focados, meu irmão, pode vir o que vier. Estou no foco. A distração vem para fazer você perder o foco da situação. Mas veja bem, irmão, mantenha. Sabe por que muitas pessoas se perdem? Porque olha para um, olha para outro, olha para o problema do irmãozinho, para a falha do outro, para o que o outro falou, para o que o outro fez, esquece o outro. É você e Deus, é você e Deus. Mantenha o foco e vai. Segue adiante, meu irmão. Para de olhar para um, para o outro, de um lado para o outro. Olha para Cristo e vai. José disse não. Jesus enfrentou a distração. Ficou 40 dias lá no deserto em jejum. O diabo se aproveitou da fome dele, da vulnerabilidade, estava com fome, né? E aí o que fez? Foi lá tentar distraí-lo, usando a palavra, hein? Usando a palavra. Mas Jesus ali permaneceu firme. Você entende, irmãos? Eu quero que você perceba que nós não podemos perder o foco. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da história de Neemias, capítulo 6, põe aqui, Clarinha. Versículo 2 ao 4, nós vamos ler juntos e vamos entender o que aconteceu com Neemias. Vamos lá. Vou ter que ler aqui, né? O que aconteceu aqui, meu Deus. Vou ler aqui. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, diz Neemias. Venha, desça, vamos nos encontrar num povoado. Eles, contudo, estavam tramando o mal para Neemias. Aí, ele enviou mensageiros com a resposta. Estou executando uma grande obra e não posso parar. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? E Neemias diz assim, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Sabe quando a distração vem, e vem, e vem, te provocando, até você ceder, até você perder o foco? Existe um alvo. Mas ela vem várias vezes. E as 4 vezes diz aqui, eu dei a mesma resposta. Qual era a resposta? Estou executando uma grande obra e não posso. Aleluia! Neemias foi focado, meu irmão. Agora vamos falar um pouquinho de Neemias. Quem era Neemias? Neemias era um copeiro. Isso tudo aconteceu em, olha só, 586 a.C., Nabucodonosor derrubou os muros de Jerusalém. Neemias, que estava lá na Pérsia, era copeiro, recebeu a informação 150 anos depois. Quanto tempo, irmãos? 150 anos é muito tempo, hein? Quantas décadas aí? 15 décadas. Veja bem, nesse período que os muros foram derrubados, Jerusalém ficou destruído. Tudo destruído, muita gente morreu, os templos derrubados, tudo destruído. 150 anos, ninguém fez. Aí Neemias recebe a informação lá na Pérsia. O copeiro recebe a informação. E a Bíblia diz que ele chora. Sabe por que ele chora? Porque era a terra natal dele. Ele sentiu a dor daquilo e ele chorou. Mas quem era Neemias? Era ninguém. Neemias não tinha dinheiro. Neemias não tinha fama. Neemias não tinha diploma. Era um improvável. Mas a Bíblia diz que Neemias foi a Jerusalém e reconstruiu os muros em 52 dias. Nessa caminhada de
52 dias foi onde ele recebeu essa proposta aqui de Sambalate e Quezem, que queria destruir Neemias. Enquanto ele estava construindo os muros, ele recebeu a proposta: vem, desce aqui. Aí ele, focado na construção do muro: não posso, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu tenho prazo, eu não posso parar. Aquilo que ninguém fez em 150 anos, ele, o improvável, fez em 52 dias. Por quê? Porque ele teve foco naquilo que Deus tinha. Vocês entenderam? Você pode dizer: pastora, mas quem sou eu? Quem sou eu? Não terminei meus estudos, não tenho cargo na igreja. Mas é você mesmo que o Senhor chama, é o improvável. É você que Deus chama para executar o propósito em 52 dias. Coisa que ninguém fez em 150 anos, você fará. Não pode se distrair. 4 vezes tentaram distraí-lo e as 4 vezes a resposta foi a mesma: estou numa grande obra e não posso parar. Irmãos, uma grande obra, o que é uma grande obra? Toda grande obra se divide em 3 coisas muito importantes. Grave isso. Toda grande obra, ela é maior que você. Ela abençoa pessoas e ela aponta para Deus. Você já está executando uma grande obra? Repita comigo: toda grande obra é maior que você. Abençoa pessoas e aponta para Deus. Eu sei que Deus já distribuiu aqui obras lindas para você executar e que são maiores que você. Muitas vezes a proposta vem e você fala: não, isso é maior que eu não consigo parar, é maior que eu. É a grande obra. Está doente, mas está servindo, não posso parar. Está com câncer, mas estou servindo, eu não posso parar. É maior que eu. Está desempregado, mas estou servindo. A grande obra não pode parar. Sabe por quê? Porque não é nada sobre você, não tem a ver com você. A grande obra abençoa pessoas. A grande obra abençoa pessoas. Não tem a ver com você. Repita comigo: estou numa grande obra e não posso parar. Mas você entende isso que você está falando? Você entende isso que você está falando? Veja bem, às vezes o que Deus tem para você não tem dinheiro que compra, meu irmão. O teu braço não alcança. Você não tem o apoio. Você muitas vezes não sabe como fazer. É o que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque não é sobre você. É Ele que faz através de você. E quando você está focado nisso, nessa grande obra, é onde você, quando se vê sem saída, o teu braço não alcança, você não tem o apoio, você muitas vezes não sabe como fazer, isso faz com que você se renda totalmente ao Senhor e à dependência dEle. Eu não sei se você está entendendo isso. Sabe, irmãos, por muitas vezes eu venci gigantes. O meu maior gigante era falar com as pessoas. E de repente eu entendi que era maior do que eu. Quando o Senhor me colocou nos jovens, lá atrás, meu braço não alcançava, eu não tinha experiência, não tinha apoio, não sabia fazer. E isso me forçou a me render aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor sabe. Eu dependo de Ti. Será que você pode colocar sua dependência totalmente em Deus? Não é sobre você, é maior que você. Não é para mim, eu não me preocupo comigo, é com as pessoas. A grande
grande obra. Diga comigo, a grande obra é maior do que eu. Abençoa pessoas e aponta para Deus. A glória é dele, não é o seu nome, não é você, não é você, é o Senhor. Aleluia! Se a grande obra que ele colocou na sua mão está dando certo, é ele. A glória é dele. Você aponta para ele. E quando você aponta para Deus, quem aponta para Deus não se ofende. Quem aponta para Deus não cria contenda. Quem aponta para Deus não faz futrico. Quem aponta para Deus não peca sorrateiramente. É ele. A glória é dele. Que a sua vida aponte para ele. Que as suas obras sejam tão grandes, que seja maior que você. Que abençoe pessoas e que aponte para Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando eu estava preparando isso, falando sobre distrações, parece até piada, mas durante a palavra fui distraída tantas vezes. E preparava a palavra, o telefone tocava. Aí estou fazendo a palavra, daí o WhatsApp. Aí não era a campainha. Daí quando não era o Davi, mãe, quero comer. E eu não conseguia terminar. Eu falava, meu Deus, eu estou falando de distrações, mas eu estou distraída aqui, não estou conseguindo alcançar o foco. Mas olha, irmãos, isso acontece naturalmente na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente precisa perceber e se policiar com essas distrações. E é tão interessante porque quando eu falo que abençoa pessoas, todos conhecem a minha história há 17 anos. A igreja acompanha a minha história há 17 anos. Vocês já me viram aqui normal, andando, já me viram de bengala e já me viram paralisada também numa cama. Tô curada? Não. Mas eu continuo servindo pessoas, porque eu estou focada na grande obra. É a grande obra. A grande obra não pode parar. Estou executando uma grande obra e não posso parar. A doença vem para paralisar, viu? A doença vem para paralisar. Aí eu lembrei, a Vivi, quando deu o diagnóstico do câncer, seguindo aqui. Todo mundo, mas não vai ficar repousando, descansando. Não, estou servindo, estou numa grande obra. Sabe por quê? Você não precisa se preocupar com você. Deixa que Deus se preocupa. Quando você se preocupa com as coisas do Senhor, Ele se preocupa com a sua. Enquanto você está caminhando, servindo pessoas, porque a grande obra abençoa, Ele está cuidando das demais coisas para você. Não, mas eu preciso parar. Eu preciso parar porque eu preciso me ressignificar aqui. Eu preciso ter um encontro com Deus e tentar me encontrar. Eu preciso descansar. Eu preciso parar. Irmão, para não. Para não. Conforme você anda, o milagre acontece. 17 anos, estou andando. Não vou parar não. O milagre vai acontecer, vocês vão ver. O milagre vai acontecer. Os leprosos, eles foram curados, não foi parado não. A ordem veio e eles seguiram andando. E conforme eles foram andando, a cura chegou. Eles estavam andando e o milagre chegou. Andando, senão vou ficar parado esperando a minha cura. Aqueles que estavam andando receberam. Os leprosos estavam andando e receberam a cura. O mar precisa abrir, vamos parar. Mar, vai, abre. Parado? Vai entrando. Vai entrando, vai andando. Vai andando, o mar vai abrindo. Vai andando, o mar vai abrindo. É assim que o Senhor nos ensina. As coisas vão acontecer na sua vida à medida que você continuar. Eu não posso parar. A tristeza não pode me parar. O luto não pode me parar. O choro, a dor, a tristeza, a doença não pode me parar. Porque eu estou numa grande obra e eu não vou parar. Enquanto eu ando, o Senhor cuida de tudo. Enquanto eu me preocupo em servir pessoas, o Senhor se preocupa com a minha saúde. Oh, aleluia. Irmãos, você viu o meu exame
Você está me vendo aqui normal? Não dá nem para perceber nada, né? Isso é Jesus. Porque eu sei que se eu parar, eu vou perder o propósito. E aí as coisas vão ser diferentes. Mas enquanto eu ando, o milagre vem. Enquanto eu ando, as coisas acontecem. Quando você vê meu exame, você fala assim: pastora, pelo amor de Deus, esse exame não é seu. É muito assustador, irmão. Você olha o exame e você fala: meu Deus, não é você não. Para você ter uma ideia, um médico bem conhecido, Dr. German, há mais de 10 anos atrás, ele falou que em 5 anos eu estaria na cadeira de rodas. Já passou 10. Já passou 10. Vou caminhando. Eu vou caminhando. Enquanto eu caminho, o milagre vem. O milagre vem. O milagre vem. Você vai parar por quê? Tá doente? Anda. Tá doente? Tá servindo. Tá triste? Tá servindo. Tá frustrado? Tá servindo pessoas. Tá decepcionado? Continua servindo pessoas. Tá frustrado? Serve pessoas. Porque a grande obra é maior que você. Abençoa pessoas e aponta para Deus. E assim o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Através da sua vida, o nome do Senhor será honrado e glorificado. Pensa comigo, meu irmão. Que benefício Neemias teria ao reconstruir os muros? Porque veja bem, ele estava reconstruindo o muro de Jerusalém, mas ele estava na Pérsia, ele era da Pérsia. Então assim, ele era da Pérsia e ele estava reconstruindo o muro de Jerusalém. Qual benefício ele tinha? Nenhum. Mas todo grande projeto, toda grande obra abençoa o outro. Abençoa o outro. Será que você consegue ter esse olhar para o outro? Irmãos, a gente como pastor, a gente vê num todo, irmãos. E a gente ama num todo. Somos um corpo, somos uma família. E é muito triste quando a gente vê um povo dividido. Um povo dividido, como se fossem desconhecidos, não caminhando na mesma direção. Isso é muito triste. Mas você vai rever o seu conceito, porque essa grande obra que Deus colocou na sua mão é para abençoar o outro e não você. Eu não me sinto confortável, eu gosto de ficar com quem eu tenho afinidade. Fica então aí. Se distrai. Se distrai com isso. Se distrai com a sua panelinha. Se distrai com o seu distanciamento. Fica dentro de uma bolha mesmo, sozinho. Seja invisível na igreja. Entra e saia e ninguém vê. Deixa a grande obra para outro. Porque quem está com a mão na massa nessa grande obra, focado, não para. É maior do que eu. Abençoa pessoas e aponta para Deus. Aponta para Deus. Quando eu olho para o meu próximo, eu vejo ele sozinho, eu vejo ele triste, eu vejo ele isolado, eu vejo ele tentando se integrar. Se eu estou envolvido nessa grande obra, eu vou olhar para o meu próximo. Você consegue entender, irmãos? Até aí tudo bem? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Você não foi chamado para se preocupar com você. A obra ela é grande demais, meu irmão. Toda obra medíocre, eu repreendo em nome de Jesus. Porque Jesus não morreu na cruz para que você fosse medíocre, meu irmão.
As coisas do Senhor é grande. Ele morreu por você porque Ele tem um grande projeto na sua vida. Então para de levar essa vida mediana que você leva, meia boca, na janela igual Eutico. Cuidado, pode cair da janela. Eu repreendo todos aqueles que estão ocupados com uma obra medíocre. Você precisa estar ocupado somente com a grande obra. Sabe por que as pessoas se distraem? Porque estão desocupadas. Sabe uma pessoa desocupada que não tem nada para pensar, não tem nada na mente, fica pensando um monte de coisa, martelando um monte de coisa, fantasiando um monte de coisa, deduzindo. Se ocupa. Neemias simplesmente falou: estou ocupado, não vou descer não, eu estou ocupado, eu estou numa grande obra, eu estou ocupado, eu não posso parar. Será que você pode se ocupar com a grande obra? Está ocupado. Esteja ocupado, não fica ocioso. A pessoa ociosa, ela fica perdida. A pessoa ociosa não sabe para onde ir, para onde vai, o que fazer. Esteja ocupado com essa grande obra. Para que eu fique atento e não me distraia, eu queria que vocês definissem isso aqui. Eu queria que você definisse a sua prioridade hoje. Porque eu sei que todos nós nos distraímos, muitas vezes sem perceber, irmãos. Sem perceber. Então eu quero fazer uma proposta para você, sabe? Porque hoje é a última ceia do ano. Eu não posso encerrar esse ano sentando à mesa com os meus irmãos sem olhar para o meu irmão. A grande obra é maior do que eu. Então eu deixo o meu ego de lado. Eu deixo o meu orgulho de lado. Eu deixo a minha ira de lado. E eu me acerto com o meu irmão para eu sentar à mesa. Eu não posso finalizar o ano simplesmente fazendo uma performance. Porque na igreja, irmãos, a gente está vendo muitas pessoas fazendo performance. Aparentemente tudo bem, sorrisinho amarelo, e fazendo tudo errado, irmãos. Para de performance. Deus não aceita a sua performance, não. Para começar, comece na verdade. É na verdade que Jesus atua. É na verdade que Jesus liberta. É na verdade que Jesus coloca as coisas no lugar. Então para de performance. Deixa o seu orgulho de lado. É maior que você. Ai, mas eu tenho que pedir perdão para a pessoa, mas eu não fiz nada. É maior que você. Abençoa pessoas, não é você. E aponta para Deus, porque no final das contas é Ele que vai ser glorificado através da sua vida. Então, eu quero te dar um conselho essa noite. Defina a sua prioridade. Não troque a promessa de Deus por uma boa ideia. Eu vou repetir isso. Não troque a promessa de Deus por uma boa ideia. As pessoas estão se distraindo porque estão trocando o que é mais valioso por algo muito passageiro. Segundo ponto, evite batalhas desnecessárias. Não entre em guerra que Deus não mandou você entrar. Vou repetir. Não entre em guerra que Deus não deu a ordem para você entrar. As pessoas estão entrando em guerra de graça, brigando de graça, discutindo de graça, desrespeitando de graça. Deus deu ordem para isso? Fecha a boquinha. Não entre em guerra desnecessária. Não vai entrar numa batalha que vai te desgastar. Não vai gastar sua munição na guerra errada. E por fim,
Seja vigilante. Sansão não foi vigilante. O povo de Israel, não foram vigilantes. José foi. Ele conseguiu dizer não. Agora, a Bíblia diz que quando eles estavam construindo o muro, enquanto uma mão estava reconstruindo, a outra estava segurando a espada. Vigilantes, atentos. Sabe por que você não vai cair na cilada da distração? Nós estamos em guerra constante, meu irmão. Para de achar que estamos naquele mundinho de Bob. Nós estamos numa guerra constante diariamente. Cadê a sua arma para você lutar na guerra? Você precisa ser vigilante. Está brincando com o Senhor? Aqueles homens construindo o muro com uma mão e com a outra segurando a espada. Atentos, porque eles estavam em guerra. A Bíblia diz que Gideão, quando ele foi escolher os homens para a guerra, o Senhor falou: aqueles homens que se ajoelharam e colocaram a boca na água, pode dispensar. Os que você vai pegar para a guerra é aqueles que ficaram em pé, pegaram a água com a mão, trouxeram para a boca. Mas vigilantes, vigilantes. Seja vigilante para você não cair na distração. Amém? Eu quero orar por você. Eu estou pensando aqui que o ano está chegando já, um novo ano, 2026. Você está pronto para essa nova estação que está chegando? A estação nova chega, você chega junto com o novo também, né? Ou você vai ficar na estação velha? Vai ficar na estação velha? Não, né? Para você viver essa estação nova, tem que ser tudo novo aí dentro. Novo. Queria orar por você. Você que quer estar pronto para esse ano de 2026, para esse novo tempo que o Senhor tem para você. Você que entende que o Senhor coloca diante de você essa grande obra, mas muitas vezes você acaba se distraindo com coisas tão bobas que você nem percebia que era distração, mas que isso foi o grande pivô para te distanciar do propósito. Perdeu o tempo do propósito. Como nós lemos lá atrás, o tempo certo, meu irmão, existe um tempo certo, um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Existe algo específico para você em um tempo determinado. Você vai procrastinar isso? Você vai prolongar isso? Não. Você já conseguiu entender as distrações? Você já conseguiu entender quando a distração ela é silenciosa? Tá tudo certo, meu irmão. Nós estamos aqui como igreja do Senhor para nos alinhar diante de Deus, para colocar a mão nessa grande obra. Porque a grande obra é o quê? Maior do que eu. Abençoa pessoas e aponta para Deus. Amém? Quem quer viver e se dedicar a essa grande obra? Quem quer viver e se dedicar a essa grande obra? Cadê os corajosos? Os corajosos que conseguem olhar para o outro, apontar para Deus através da sua vida. Cadê aqueles corajosos que querem viver a grande obra, que não tem nada a ver com você, é maior que você? A grande obra que não é nada sobre o seu nome, é sobre o nome do Senhor. Porque você não é nada, quem é sobre você é o Senhor. Não é você que brilha, é o Senhor. Vamos nos posicionar diante de Deus agora? Eu não vou chamar você para ir para frente, mas eu peço que você se renda no seu lugar. Todo caminho, ele começa de baixo para cima. A gente se humilha, a gente se rende diante do Senhor. E o Senhor vem, Ele vem com a resposta, Ele vem com a direção. Ele vem com a proposta dessa obra linda, desse propósito lindo que Ele tem para você. Você não foi chamado para ser mais um, ficar sentadinho aí no seu lugar, achando que está tudo confortável.
Ele não tem vida confortável para você. Ele tem um chamado e você tem que escolher. Você quer um chamado ou uma vida confortável? Não combina as duas coisas, não combina. Se você quiser que Jesus trabalhe em você, se você quiser que Jesus mude você, mude o seu olhar, o seu comportamento, a sua forma de enxergar as coisas, faça você olhar para o próximo. E se você puder, se ajoelha no seu lugar. Eu me coloco aqui diante de Deus também, me rendendo ao Senhor, pedindo perdão, Senhor, porque durante esse ano, por muitas vezes, eu me distraí. Jesus, como igreja tua, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Jesus, essa noite. Nos arrependemos, Te pedimos perdão, Senhor, por tantas distrações que vivemos durante o ano e que atrasou o Teu propósito para as nossas vidas. Mas nesse momento tivemos a clareza da Tua palavra e queremos viver sim os Teus planos. É a Tua vontade, não a nossa. Não queremos nos perder no meio da caminhada com pequenas distrações que nos afastam de Ti. Então, Jesus, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas. Perdoa porque muitas vezes nós falamos o que não deveria falar. Perdoa porque muitas vezes nós agimos com egoísmo, olhando para o nosso próprio umbigo e não olhando para o próximo. E como igreja do Senhor, o Senhor nos ensina a olhar para o próximo. Jesus, que haja verdade no nosso coração. Eu repreendo toda ocupação medíocre. Eu repreendo toda performance. Nós queremos ser, Senhor, verdadeiros diante de Ti. Expor, Jesus, as nossas falhas para que o Senhor venha consertar. Eu não quero, Jesus, entrar esse ano de 2026 desocupada. Eu estou ocupada. Eu quero continuar caminhando, servindo pessoas e apontando para Ti. Servindo pessoas e apontando para Ti. Em nome de Jesus, nós nos rendemos. Nós Te pedimos perdão. Em nome de Jesus, a partir de hoje seremos vigilantes. Vigilantes, atentos, preparados para a guerra, com a arma na mão poderosa, e o Senhor à frente dessa batalha guerreando. E assim seremos uma igreja forte, uma igreja forte, uma igreja poderosa, que põe a mão no arado, que segura essa grande obra que é maior do que nós, que abençoa pessoas e que aponta para Ti. E que o Seu nome, Jesus, seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu sei que é uma noite de ceia, mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Existem oportunidades que vêm, meus irmãos, e vão. E eu quero saber se aqui nesse lugar existe alguém que quer fazer essa aliança com o Senhor,
que quer retornar para os caminhos do Senhor, que quer reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, para que logo você venha junto conosco sentar à mesa e participar do banquete, porque você vai deixar de ser criatura e vai se tornar filho. A mesa é para os filhos. Tem alguém aqui que não teve a oportunidade de conhecer Jesus, ou até mesmo no meio da caminhada abandonou a sua fé, mas hoje o Senhor está te dando uma oportunidade. Em nome de Jesus, se há alguém, toda dureza de coração eu repreendo em nome de Jesus. Alinha, Jesus, o teu povo. Alinha, Jesus, o teu povo. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos participar da Santa Ceia. E eu quero que você examine-se a si mesmo e veja se você é digno de participar da ceia. Avalie-se você mesmo e veja se não existe distrações aqui dentro que está fazendo você perder as promessas de Deus. E hoje, se você tiver com a sua vida no altar, meu irmão, você vai participar desse banquete do Senhor. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Aleluia. Sobe aqui, filha, vem cá. Aleluia. Essa aqui é a Sara. Ela chegou hoje aqui, sentou ali com a gente nos jovens. Ela disse que cresceu na igreja. Os pais dela eram daqui quando ela era criança. E ela se afastou, né, Sara? Mas Jesus hoje te trouxe a esse lugar. Foi um Uber que pediu pra eu vir pra cá. O nome dele é William. Ele falou que ele é daqui. E ele que falou, vai na igreja, vai na minha igreja. Jesus usou a vida de um Uber e falou para ela: tá aí? É o William, tá lá o William. Pastor William, que falou assim: vai lá na minha igreja hoje. E ela veio, e Jesus encontrou ela aqui, aleluia.